Não, Karen, seu filho não pode ter o meu medicamento para asma. Isso aconteceu comigo hoje e ainda estou tentando entender a lógica. Sou um holandês de 34 anos sem carteira de motorista. É chato, mas o transporte público na Holanda é muito bom, então há quase 2 anos o uso para ir ao trabalho. Nesses 2 anos nunca tive uma experiência ruim que não envolvesse um ônibus atrasado e chuva até hoje. Devido à pandemia, os horários dos ônibus foram ajustados para 1 ou 2 vezes por hora. Está longe de ser o ideal. Mas eu entendo por quê. Como as crianças não estão indo para a escola, a companhia de ônibus perderia dinheiro deixando os ônibus rodarem vazios. Porém, no que diz respeito ao horário, eu me dei mal porque se eu quisesse ir de ônibus de casa para o trabalho levaria 90 minutos em vez de 40, e chegaria ao trabalho 30 minutos mais cedo do que o normal. Para mim isso não era uma opção, então decidi ir de bicicleta a metade do caminho. Assim eu economizaria 30 minutos da viagem e chegaria ao trabalho no meu horário normal. O problema hoje é que sou asmático e estava ventando muito pela manhã. Chego à estação de ônibus já com dificuldade para respirar, tranco rapidamente minha bicicleta e caminho em direção ao terminal, me concentrando na respiração. 5 minutos depois o ônibus chega, cumprimento o motorista e me sento. 1 minuto depois a Karen da história entra no ônibus. Ela se senta na fileira ao lado da minha e alguns minutos depois o motorista dá a partida no ônibus e seguimos viagem. Ainda sinto dificuldade para respirar, e enquanto tosso pego meu inalador e câmara, monto e começo a usá-lo pois estou com dificuldade para respirar. Funciona instantaneamente e sinto precioso oxigênio entrar nos meus pulmões. Isso chama a atenção da Karen. O que você está fazendo? Tomando meu remédio. Tenho asma e com esse tempo foi difícil chegar aqui. Isso ajuda a respirar? Ela pergunta e eu aceno com a cabeça. Bem, tenho filhos em casa e com o Covid não quero que eles sufoquem se pegarem, então me dê esse inalador, você pode comprar outro. E ela estende a mão. Ah, meu Deus! Eu disse em um tom seco e zombeteiro. Isso não vai acontecer, senhora. Preciso desses remédios e eles não ajudam contra a Covid. Ela diz, estendendo a mão novamente. Não me importo, me dê isso aqui, meus filhos precisam mais. Eu novamente digo não e guardo minha medicação na mochila, tentando colocar meus fones de ouvido. É aí que Karen se exalta e pega minha mochila começando a vasculhá-la. Felizmente o heróico motorista de ônibus estava prestando atenção e todos nós somos jogados para frente quando ele freia bruscamente. Ele para o ônibus, se levanta e com a voz de um instrutor militar diz: Senhora, devolva a mochila dele agora. Não havia absolutamente nenhuma dúvida da autoridade em sua voz, e a senhora fica vermelha como um tomate enquanto me devolve a mochila. Eu pensei que tinha acabado, mas estava errado. Não vou digitar em maiúsculas, mas o nosso herói gritou cada palavra. Por que diabos você acharia que a medicação para a asma de alguém ajudaria contra o Covid? Além disso, você viu o homem usar, e se ele tivesse o vírus mas não estivesse doente? Além disso, ele usou. Você é nojenta, senhora. Saia do ônibus agora. A senhora parece um animal acuado mas não se move. O herói grita novamente. Saia agora. Finalmente a senhora se levanta e sai do ônibus. Agradeço ao nosso heróico motorista enquanto ele se senta e continuamos nosso caminho. Enquanto o ônibus se afasta vejo a senhora no telefone. Sem agressão, polícia ou destruição de propriedade. Então poderia ter sido muito pior.